Gênesis 12, 1 a 14, 24. Capítulo 12. O Senhor tinha dito a Abrão: saia da sua terra, dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os escravos que haviam adquirido em Harã, e partiram para Canaã. Chegaram a Canaã, e Abrão atravessou a terra até o carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu para as colinas a leste de Betel, onde armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão prosseguiu em direção ao Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: sei que você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele. Então eles me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa, e graças a você, a minha vida seja poupada. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai era realmente muito bonita. Quando os oficiais do faraó a viram, elogiaram-na diante dele, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Abrão por causa dela, e Abrão recebeu ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas, e camelos. Mas o Senhor feriu o faraó e sua família com graves pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o faraó mandou chamar Abrão, e perguntou: que foi que você me fez? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que você disse que ela era sua irmã, a ponto de eu tomá-la para ser minha mulher? Agora, aqui está a sua mulher. Leve-a e vá. E o faraó deu ordens a seus homens a respeito de Abrão, e estes o escoltaram com sua mulher e com tudo o que ele possuía. Subiu Abrão do Egito para o Neguebe, com sua mulher e tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão havia se tornado muito rico em rebanhos e em prata e ouro. Do Neguebe ele prosseguiu por etapas até Betel, ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado sua tenda anteriormente, e onde tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha rebanhos e tendas. A região não comportava os dois morando juntos, porque seus bens eram tantos que eles não podiam permanecer um perto do outro. Houve discórdia entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Por isso Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os meus pastores e os seus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de você? Vamos separar-nos. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que toda a planície do Jordão, até Zoar, era bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou em Canaã, enquanto Ló foi viver entre as cidades da planície, e armou suas tendas perto de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Depois que Ló separou-se de Abrão, o Senhor disse a Abrão: de onde você está? Olhe para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu a darei a você, e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Percorra esta terra de ponta a ponta, de alto a baixo, pois eu a darei a você. Então Abrão mudou suas tendas e foi viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Capítulo 14.
Na época de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, declararam guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, isto é, Zoar. Estes 5 últimos reis aliaram-se e se reuniram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Durante 12 anos eles foram subjugados por Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele se haviam aliado saíram e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savê-Quiriataim e os Oreus nos montes de Seir, até El-Parã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, isto é, Cádiz, e destruíram todo o povo de Amaleque, e também os amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, isto é, Zoar, saíram e se puseram em posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, caíram em alguns deles. Os demais fugiram para os montes. Os 4 reis vitoriosos saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus suprimentos, e foram embora. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que Ló morava em Sodoma. Um homem que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Abrão estava morando perto dos carvalhos de Manrê, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, todos aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado cativo, convocou os 318 homens treinados de sua casa, nascidos em sua própria casa, e saiu em perseguição até Dan. Atacou-o durante a noite com seus servos e os derrotou, perseguindo-os até Robá, ao norte de Damasco. Trouxe de volta todos os bens, e também Ló, seu parente, com seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Capítulo 14. Na época de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos se uniram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Durante 12 anos haviam sido submissos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele se haviam aliado, saíram e derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savê-Quiriataim e os Oreus no monte Seir, até El-Parã, perto do deserto. Depois voltaram e foram para En-Mispate, que é Cádiz, e destruíram todo o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Azazon-Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, que é Zoar, saíram e tomaram posições de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram neles e os restantes fugiram para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, e também todos os seus mantimentos, e foram embora. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens dele, visto que Ló morava em Sodoma. Um dos que escaparam veio e informou Abrão, o hebreu. Abrão morava perto dos carvalhos de Manré, o amorreu, irmão de Escol e Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu sobrinho fora levado prisioneiro, convocou 318 dos seus servos treinados, nascidos em sua própria casa, e saiu em perseguição até Dan. Atacou-os durante a noite com os seus servos, e os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens, e trouxe de volta seu sobrinho Ló, com tudo o que lhe pertencia, além das mulheres e dos outros prisioneiros. Depois que Abrão voltou da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savê, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo:
Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas, e pode ficar com os bens.